Olá, estudantes, tudo bom com vocês? Bem, a aula de hoje a gente vai falar sobre múltiplos e divisores. Esse é um assunto importante na matemática no geral e, como pré-requisito, a gente precisa ter bem na cabeça esses dois conteúdos, multiplicação e divisão. Então, a gente vai começar aqui por múltiplos, tá? Os múltiplos de um número inteiro são o resultado da multiplicação desse número por todos os outros números inteiros. É importante lembrar que eles são infinitos, diferentemente dos divisores. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo onde eu peço para vocês colocarem os 5 primeiros múltiplos de 2. Então como é que a gente faz isso, né? A gente coloca esse M maiúsculo, que é o símbolo do múltiplo. Entre parênteses fica o 2, porque eu quero múltiplos de 2 e eu quero os 5 primeiros. Então nesse conjunto aqui eu tenho que ter 5 números. Para descobrir o múltiplo, basta eu seguir essa ordem aqui, ó, fazendo o 2 desse lado, porque eu quero os múltiplos de 2, e multiplicando na sequência. Vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Totalizando assim os 5 primeiros múltiplos de 2, que são 2, 4, 6, 8 e 10. Então vejam que os múltiplos eles são infinitos, mas nessa situação aqui, como ele fecha um intervalo, né, ele determina um intervalo, esse conjunto aqui ele é finito, tá bom? Bem, na questão 2, agora eu quero que você cite todos os múltiplos de 5, né? Então, por isso que múltiplos são infinitos, porque você tem uma possibilidade infinita de múltiplos de 5, né? Como a gente pode ver aqui, ó, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Então é infinito, tá? Nessa situação aqui a gente tem uma sequência que ela é infinita. Em relação aos divisores, a gente diz que é formado por um conjunto de números finitos, tá? E sempre o número ele é dividido tanto por ele mesmo quanto por 1. Então, para a gente encontrar os divisores, a gente precisa primeiro estabelecer esse parâmetro, tá? Por exemplo, aqui eu peço para vocês encontrarem os divisores de 4. Então eu coloco o D maiúsculo, que representa o símbolo do divisor, o 4, que é o que eu quero que vocês achem, e aqui ó, eu completo, porque eu sei que todo número é divisível por 1 e por ele mesmo, 1 e 4. Então eu tenho que, nesse meio aqui, testar todos os números que estão entre esse intervalo, para saber se ele divide o 4. Né? Para ele ser divisor, o resto da divisão tem que ser 0. Se o resto for diferente de 0, ou seja, se existir uma sobra, aquele número não é divisor. Então, o intervalo aqui entre 1 e 4, eu tenho os números 2 e 3, então eu preciso testá-los. Então, o teste aqui, ó, 4 dividido por 2. Se eu divido 4 por 2, eu faço a pergunta, qual o número multiplicado por 2? Eu chego, né, perto ou igual a 4, que é o próprio 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4, 4 menos 4 é igual a 0. Então, o 2 é divisor, mas o 3 não. Porque quando eu faço 1 vezes 3, eu tenho 3. Eu não posso usar 2 aqui, porque quando eu faço 2 vezes 3, vai dar 6, vai passar do 4. Quando eu subtraio, eu tenho aqui a resposta 1. Então, 3 não é divisor. Portanto, os divisores de 4 são apenas 3 números. Quem? O 1, o 2 e o 4. Agora, na segunda questão aqui, a gente tem para encontrar todos os divisores do número 6. Então, é o mesmo sistema. A gente coloca o 1 como primeiro número, porque eu sei que todo número é divisível por 1. E o último número é ele mesmo, porque eu sei que todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. Nesse caso aqui, eu sei que o intervalo entre 1 e 6 eu vou ter 2, 3, 4, 5. Então, todos esses números aqui precisam ser testados para saber se eles são divisores ou não. Então, é aquele mesmo sistema que a gente fez na primeira questão. Eu divido 6 por 2, que vai dar resto 0. E o resultado aqui, o quociente 3. 3 vezes 2 é 6. Então, 2 é divisor. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 6 é 0. Então, 3 também é divisor. O 4 não é divisor, porque 1 vezes 4 é 4. 6 menos 4 é 2. Ou seja, não deu resto 0. Houve sobras. E o 5 também não é divisor. Então, portanto, os divisores de 6 são 4, né? O 1, o 2, o 3 e o 6. Tá bom?
É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Curtam, compartilhem e a gente se vê na próxima aula.